Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Mazzetto do Explica Já e no vídeo de hoje a gente vai dar continuação à nossa aula de PG, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver interpolação geométrica, as propriedades do nosso PG, como fazer a soma de uma PG finita, como fazer a soma de uma PG infinita e como descobrir o produto de N termos de uma PG. Mas se você está gostando do nosso conteúdo, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Tá saindo vídeo aqui quase todo dia de conteúdo que é muito fundamental no CIS, no PSC, no macro. Então não perca a sua chance de aprender esses conteúdos de verdade e aumentar a sua pontuação nessas provas, beleza? Então dito isso, vamos vir aqui para nossa aula de hoje, né? Progressão geométrica. E a primeira parte da nossa aula, eu quero falar com vocês sobre a interpolação interpolação geométrica. Bom, é bem parecido com a interpolação aritmética, né, da aula de PA. Se você ainda não viu, o card está aparecendo aqui, clica lá, dá uma assistida na aula de PA antes, porque são conceitos um pouco parecidos, né? Bom, o que é uma interpolação? Você vai colocar termos, né, entre outros dois termos e eu quero que isso forme uma PG. Para quem não lembra, uma PG, né, é uma sequência que ela se dá pelo produto. O produto, né, é a minha razão. Eu vou multiplicar por um produto que é a minha razão. Beleza? Então, e só relembrando alguns conceitos básicos, eu tenho aqui o meu termo, meu termo geral, né, da minha PG é o seguinte: eu tenho aqui meu AN, ou seja, meu termo de uma posição N, ele é igual ao meu A1, né, vezes a minha razão, que é o meu Q, elevado a N menos 1, beleza? N, no caso, é a mesma posição do meu termo ali. Bom, dito isso, vamos vir aqui para a nossa interpolação geométrica. Suponha que eu tenho aqui, né, isso aqui é uma PG, então vou colocar aqui, ó, uma PG. E nessa minha PG, o meu primeiro termo é o alfa. E aqui eu tenho alguns termos, né? N termos. E meu último termo é o meu beta. Então eu tenho aqui que o meu alfa é o meu A1, meu termo número 1. Eu tenho aqui que o meu beta ele é o meu termo número, né? Vamos dar uma pausa aqui primeiro. Bom, eu vou adicionar aqui N termos. N termos. Beleza? Bom, se eu adicionei aqui N termos, eu tenho que esse aqui é o meu A1, então logo o meu beta ele vai ser o meu AN mais 2. Por que AN mais 2? Porque se você parar para pensar, ó, deixa eu dar uma apagada aqui, eu vou colocar aqui de novo. N termos. Quantos termos totais eu tenho aqui então? Se eu tenho N termos aqui, eu tenho aqui N mais 1, né? Com esse carinha aqui, N mais 1. Com esse carinha aqui, N mais 2. Então, como ele é o meu último termo, ele vai ser o meu termo N mais 2, beleza? Então, eu tenho isso aqui. Bom, vamos jogar aqui agora no nosso termo geral, né? Se eu jogar isso aqui pro nosso termo geral, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui pro meu beta, né? Eu tenho aqui, como eu disse, que meu beta, ele é o meu AN mais 2, correto? Então vamos substituir aqui. Eu tenho que meu AN mais 2, ele é igual ao meu A1, né? Vezes a minha razão sobre aqui N mais 2, né? Que é o meu, que é a posição do meu termo, menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar que o meu AN mais 2, ele é o meu beta, correto? Então eu vou substituir aqui. Beta é igual ao meu A1, ele é o meu alfa, né? Então eu vou substituir aqui por alfa. Vezes a minha razão. Aqui N mais 2 menos 1 vai ficar N mais 1, né, pessoal? Porque ali eu vou subtrair pelo 1. Eu chego nisso aqui. Beleza. Daqui o que eu vou ter é o seguinte, né? Eu vou isolar aqui a minha razão. Então eu vou ter que a minha razão elevado a N mais 1. Isso aqui é igual ao meu beta dividido pelo meu alfa. Beleza? E para finalizar, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a minha razão, ela é igual a... Aqui, no caso, eu vou passar... Aqui está com expoente, né? Se está com expoente, eu posso passar com a... Eu posso colocar na raiz ambos os lados, né? Ou seja, passar esse expoente para cá como raiz. Bom, então, pessoal, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Eu vou ter que a minha razão, né? Eu vou passar aqui, deixar aqui escrito para ter espaço. N mais 1, né? Esse aqui vai ser o índice da minha raiz. Então eu vou ter que a minha razão, ela é igual a essa raiz aqui, né, de índice N mais 1, raiz de beta sobre alfa na raiz de índice N mais 1, né? Então, com isso aqui, eu chego na fórmula da minha razão em uma interpolação geométrica. Esse assunto aqui ele não é muito recorrente nos vestibulares, beleza? Mas como está no conteúdo programático, é bom vocês terem uma noção sobre isso. Então aqui é a forma de eu calcular a razão Q em uma interpolação
interpolação geométrica. Beleza? Então, se você tem uma interpolação geométrica, você pega o último termo, divide pelo primeiro e tira a raiz dessa divisão, né, com índice n mais 1. Ou seja, se eu tenho 6 termos, meu índice vai ficar 7, raiz de 7. Raiz de 7 não, né? É raiz de índice 7, beleza? Então agora vamos para a próxima parte aqui do nosso conteúdo. Bom, pessoal, a próxima parte aqui da nossa aula, né, é sobre a propriedade da média geométrica. Bom, se eu tenho uma PG, ó, PG com os termos A, B e C consecutivos, eu tenho o quê? Eu tenho, né, pela minha definição de PG, o que eu sei? Eu sei que B dividido para A é igual a minha razão, né? E eu sei também que C dividido por B também é igual a minha razão. Então eu posso igualar B e C, né? Isso aqui é um sistema, eu posso fazer aqui igualando os dois, né? Então eu vou ter o quê? Eu tenho que B dividido para A é igual a C dividido para B. Se você perceber, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso fazer aqui, ó, um x aqui, né? Posso fazer o meio pelos extremos. E o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter que B ao quadrado é igual a A vezes C. Então essa aqui é a minha propriedade da nossa PG, né? A propriedade da média geométrica. Sempre que eu tenho 3 termos consecutivos, eu tenho que o termo do meio ao quadrado, né, é igual à multiplicação dos outros dois. Isso aqui também é comum vocês encontrarem dessa maneira aqui nos livros, né? Que B é igual a raiz quadrada de A vezes C. Eu prefiro decorar, me lembrar, né, da fórmula aqui de cima, mas essa aqui também é a mesma coisa, não muda nada, beleza? Bom, sabendo disso, dessa nossa propriedade da média geométrica, vamos aqui agora fazer um exemplo, né? O exemplo diz o seguinte, só mudar a cor aqui, o exemplo diz o seguinte, opa. Se eu tenho aqui os termos, vou colocar aqui, exemplo, se eu tenho aqui os termos 3, né, 5 e 11, e eu vou subtrair desses termos o mesmo número. Então, por exemplo, eu vou subtrair 3 pelo mesmo número, eu vou subtrair 5 por o mesmo número e eu vou subtrair 11 pelo mesmo número. E o que eu quero é o seguinte, eu quero transformar isso aqui numa PG. Então, qual é o número que eu tenho que subtrair de 3, 5 e 11, o mesmo número, para que isso aqui vire uma PG? Bom, a gente pode resolver esse problema aplicando essa nossa propriedade aqui, que vai ficar o seguinte, vai ficar aqui 5 menos x ao quadrado. Se isso aqui é uma PG, isso aqui tem que ser igual a 3 menos x vezes 11 menos x. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, né? Da subtração. Então vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, 25. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 menos x, né? Vai ficar menos 10x. Mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Aqui a gente efetua pela distributiva, então vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 3 vezes 11, 33. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes 11, menos 11x. E menos x, né, vezes menos x vai ficar mais x ao quadrado. Se você perceber, eu posso cancelar alguns termos aqui, né? Se eu tenho termos iguais, se eu tenho elementos iguais em termos, nos dois termos de uma equação, eu posso cancelar eles, né? Então vai ficar, eu cancelo esse x ao quadrado aqui, vai ficar o seguinte. Vou passar tudo para um lado só, né? Então vai ficar o seguinte aqui, 25 menos 10x menos 33, passando tudo para o lado esquerdo, mais 3x mais 11x, isso aqui é igual a zero. Então eu passei esses termos aqui, ó, para o meu lado esquerdo, beleza? Bom, vamos efetuar isso aqui, né? Aqui eu tenho 11x mais 3x, isso aqui vai ficar 14x. 14x menos 10x vai ficar 4x, beleza? Aqui eu tenho 25 menos 33. 33 menos 25 vai me dar 5, 6, 7, 8. Vai ficar 8. Então aqui vai ficar 4x menos 8 é igual a 0. Passando o 8 para o outro lado, eu vou ter que 4x é igual a 8. Daqui então eu tiro que x é igual a 2. Então aqui eu consigo, né, com isso aqui, achar qual é a minha PG. Se o meu x é igual a 2, a minha PG vai ser o quê? Vai ser 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. E 11 menos 2, 9. Então aqui eu tenho uma PG de 1, 3, 9, né?
Como vocês podem ver, é uma PG em que a razão vale 3. Beleza? Então essa aqui é a nossa propriedade da média geométrica em uma PG. Bom, pessoal, terceira parte da nossa aula, a gente vai falar agora sobre algumas notações especiais da minha PG, notações especiais. É bem semelhante com o que a gente tinha na nossa PA, beleza? Então o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu tenho, por exemplo, começa, né, com 3 termos. Então aqui eu tenho, ó, o meu número de termos, né? Número de termos. Então se eu tenho 3 termos, como que eu posso escrever a minha PA? Eu posso escrever minha PG, perdão. Eu posso escrevê-la da seguinte maneira, ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó, opa, vírgula, né? Tenho 3 termos. Quando eu tenho um número ímpar, pessoal, eu fixo o primeiro termo do meio. Então aqui eu vou ter o meu x, beleza? Fixo primeiro o meu termo no meio, x. Aqui é uma notação especial, se você não sabe nenhum termo da sua PG, você pode representar qualquer PG de 3 termos dessa maneira. O termo do meio é o meu x, aqui eu tenho a minha razão. Então aqui eu vou ter x vezes a minha razão, beleza? Então se aqui é x vezes a minha razão, aqui eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter x dividido, né, pela minha razão. Se você perceber, se eu multiplico o x dividido para quê? X dividido por quê? E multiplico por quê, o que vai cancelar, né? Vai ficar só o x. Aí eu pego o x, multiplico por quê, vai ficar x vezes q. Beleza? Então essa aqui é a nossa notação especial para uma PG de 3 termos. Agora, se eu tenho um número par, pessoal, de termos, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Escrever aqui de novo, ó. Aqui eu tenho primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Se eu tenho uma PG com termos pares, você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar que a sua razão ela é igual a um número ao quadrado, beleza? Então vai ficar o seguinte, aqui eu tenho x vezes a, aqui eu vou ter o que? Aqui eu vou ter x dividido por a. Aqui eu vou ter x dividido por a ao cubo. E aqui eu vou ter x vezes a ao cubo. Não entendeu o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei os termos tal que a minha razão seja igual ao meu a ao quadrado. Então, se você percebeu, eu começo com x dividido por a ao cubo. Se eu multiplicar isso aqui por a ao quadrado, ó, x por a ao cubo, vezes a ao quadrado, que é a nossa razão, isso aqui vai dar o quê? Eu cancelo aqui os expoentes, né? Então vai ficar x dividido aqui para a. Se eu multiplico isso aqui de novo por a ao cubo, isso aqui vai me dar o quê? Cancela aqui os expoentes, vai ficar x vezes a. E se eu multiplico isso aqui de novo por a ao cubo, eu vou ter o quê? Eu vou ter x vezes a ao cubo, né? Se eu multiplico por a ao quadrado. Entendeu? Então aqui eu coloquei em função do meu a ao quadrado. Então se você tem alguma PG, né, que você precisa de uma notação especial, e essa PG tem um número par de elementos, você coloca em função, você coloca que a sua razão vale um termo ao quadrado, porque assim fica mais fácil de manipular. Beleza? Bom, se eu tenho agora uma PG com 5 termos, né? Agora com termos ímpares, como eu havia dito para vocês, é muito mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Com termos ímpares é muito mais fácil. Você fixa o central, que é x. Aqui novamente vai ficar x vezes q. E aqui vai ficar x dividido por q. Agora, eu só vou dar continuidade nisso, né? Então, se eu tenho que multiplicar por q, que é a minha razão, aqui vai ficar x vezes q ao quadrado. E aqui se eu tenho que dividir pelo q também, né? Porque é a minha razão. Então aqui vai ficar x dividido por q ao quadrado, beleza? Então quando é um termo ímpar é muito mais fácil, você fixa o termo do meio e você dá continuidade, né? Para a direita você vai multiplicando pela razão e pela esquerda você vai dividindo pela sua razão, beleza? Agora vamos aqui para um exemplo de notação especial. Vamos para um exemplo de notação especial, que diz o seguinte, determinar 3 termos, né? Vou colocar aqui exemplo, que é o seguinte, determine 3 termos, ou seja, vou colocar aqui 3 termos, né? Eu vou colocar, depois eu escrevo 3 termos, né? Cujo produto é igual a 27 e a minha soma é igual a 21 sobre 2. Beleza? Bom, eu tenho 3 termos, então vamos escrever aqui em função, né, da nossa notação especial de 3 termos, que é o seguinte, x dividido por q, x e x vezes q. Ora, ele me diz que o produto, né, vale 27. Então isso aqui vai ficar como? Aqui com a minha primeira informação. Então vai ficar como? Vai ficar x dividido pelo q vezes x vezes q. Isso aqui é igual a 27. Ora, se você perceber, esse q aqui vai cancelar com esse q aqui, né? Correto? Vou ter q dividido para q, isso aqui dá 1.
Então vai ficar o seguinte, vai ficar x ao cubo, né? Porque eu tenho x multiplicado 3 vezes, é igual a 27. Daqui eu tiro que o meu x vale quanto? Vale 3, né? Porque 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então daqui eu já tenho o meu valor em x, beleza? Sabendo o meu x, agora vamos substituir ali na nossa informação número 2. Bom, então aqui, pessoal, pela segunda informação que ele nos dá, a gente tem o seguinte, a gente tem que a soma vale 21 sobre 2. Então, aqui, sabendo que x é igual a 3, eu vou ter que 3, né, dividido aqui pela nossa razão, mais 3, né, mais 3 vezes a nossa razão, isso aqui vale 21 sobre 2, beleza? Então, aqui agora eu vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui, 3 dividido aqui pela nossa razão, mais 3 vezes a nossa razão, isso aqui é igual a 21 sobre 2 menos 3, né? 21 sobre 2 menos 3. Eu vou fazer aqui agora uma soma mista, né? Se você não sabe o que é uma soma mista, é o seguinte. Se eu tenho aqui uma fração, por exemplo, A dividido por B, eu tenho aqui mais ou menos, né? C sobre D, ou seja, eu posso estar somando ou subtraindo. Em vez de eu tirar o MMC, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou multiplicar esse A aqui com o meu D, vai ficar A vezes D. Eu vou multiplicar esse B com o meu C, então aqui vai ficar o sinal, né, da operação, se é uma soma, se é uma subtração, vezes, né, BC que eu multipliquei. E aqui embaixo eu multiplico os denominadores, vai ficar B vezes D. Então isso aqui é uma soma mista. Isso aqui é muito útil, né, para você não ter que ficar fazendo MMC. Eu particularmente acho muito mais prático. Bom, então agora eu vou fazer ali uma soma mista, né, com esse meu 21 aqui sobre 2. Então vai ficar o seguinte. Eu vou fazer uma soma mista também com esse meu Q, né? Aqui, Q, com esse meu Q e com esse meu 3Q. Então vai ficar o seguinte. Q, ali, aqui o meu denominador é 1, né? Então aqui vai ficar 1 vezes 3, vai dar 3. Ali o sinal é positivo, então é uma soma, né? 3Q vezes Q vai ficar 3Q ao quadrado. 3Q ao quadrado. Dividido tudo aqui, né? Q vezes 1 é Q. Isso aqui é igual a... Bom, 21 sobre 2 menos 3. Aqui vai ficar o seguinte, aqui também o meu denominador é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes 21 é 21, né? 2 vezes 3 agora é menos 6, né? Porque aqui o sinal é negativo e aqui eu estou multiplicando, né? Lembra que eu fiz aqui? Beleza. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então é isso aqui que eu vou ter da minha... Ficando um pouco mais simplificado, né? Bom, 21 menos 6, isso aqui vai me dar... 21 menos 6, isso aqui vai me dar 15, né? Ficar 15 então sobre 2. Já vou escrever aqui, 15 sobre 2. Agora o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso multiplicar, né? Fazer aqui meio pelos extremos. Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3 vezes Q ao quadrado, 6Q ao quadrado. Passo para Q vezes 15, 15Q. Se você perceber, eu posso simplificar tudo isso aqui por 3, né? Que vai ficar o seguinte, 3, né? Por 3, opa. 3 não, vai ficar 2, né? Tô ficando doido. 2 mais 2Q ao quadrado, isso aqui é igual a 5Q, né? Simplifiquei tudo aqui por 3. Passando esse Q para o outro lado, eu vou ter a seguinte equação do segundo grau. Eu vou ter 2Q ao quadrado mais 2Q ao quadrado, né? Vou colocar aqui na ordem, menos 5Q mais 2 igual a 0. Então, eu vou ter essa equação aqui do segundo grau. Bom, pessoal, tirando o determinante aqui da nossa equação do segundo grau, vou ter o quê? Vou ter que delta é igual a b ao quadrado, 25, né? Menos 4ac, menos 4 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar pra gente 9, beleza? Vai ficar 25 menos 16, que vai dar 9. Então aqui eu vou ter o quê? Eu tenho que a minha razão, né? Ela é igual a menos b, ou seja, 5, né? Mais ou menos, raiz de 9 é 3, beleza? Dividido por 2a. No caso aqui o meu a vale 2, então vai ficar dividido por 4. Eu fiz isso aqui um pouco mais rápido, né? Essa resolução, porque essa aqui é uma resolução de segundo grau e não é o foco da nossa aula, é a equação de segundo grau, beleza? Então isso aqui eu pressuponho que você já entenda. Então dá uma revisada aí, se você não entender essa parte, dá uma revisada em equação do segundo grau, beleza? Bom, aqui eu vou ter o que então? Eu vou ter que a minha razão pode ser mais ou menos, né? Então aqui a minha razão 1, né? Ou seja, contando aqui com o sinal de mais, vai ser o seguinte, 5 mais 3 dá 8. 8 dividido para 4 dá 2. E eu posso ter o que também? Eu posso ter a minha razão aqui 2, né? Que é ali subtraindo. 5, né? Menos 3 vai dar 2. 2 dividido para 4 é 2 quartos, né? Que é a mesma coisa que 1 meio. Então eu posso ter essas duas razões. Então aqui eu posso ter duas PGs que satisfazem aqui o que o nosso enunciado pede, né? Então eu posso ter aqui, minha primeira PG é o seguinte. Minha primeira PG é o seguinte. Seria 3, né? Vou colocar aqui com 2. Seria 3
sobre 2, que é a minha razão. Aqui seria 3 e aqui seria 3 vezes 2, né? Que é 6. Se você multiplicar tudo isso aqui, vai dar 27, beleza? Se você somar também vai dar 21 sobre 2. Minha segunda razão é o seguinte, né? 6, né? Dividido por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 3 sobre 2. Se você perceber, né, um é o inverso da outra. Se você multiplicar também vai dar 27. Se você somar também vai dar 21 sobre 2. Beleza? Um exemplo um pouco longo, né? Mas espero que tenha dado para você fixar a importância dessa nossa notação aqui, beleza? Sem ela a gente não teria conseguido resolver esse problema. Então vamos para a próxima parte aqui do nosso vídeo. Bom pessoal, então agora vamos para a nossa quarta parte da nossa aula, que é sobre termos equidistantes da nossa PG, né? Bom, então para começar aqui, eu não vou falar devidamente qual é essa propriedade. Eu vou dar aqui uma PG e eu vou fazer aqui algumas análises, porque eu quero que vocês percebam, né, de maneira empírica, que propriedade é essa. Então, se eu tenho aqui uma PG, vou colocar aqui uma PG, a seguinte PG: 8, 4, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16. Bom, eu tenho aqui essa minha PG. E agora, essa propriedade é relativa a termos equidistantes, né? Mas o que são termos equidistantes? Bom, equidistante quer dizer a mesma distância. Mas a mesma distância de quê? Dos extremos, beleza? Ou pode ser considerado ou o centro da nossa PG ou os extremos. Perceba aqui que nessa PG, por exemplo, o meu 8, qual que é o termo equidistante do meu 8? Qual é a distância que o 8 está do extremo? O extremo é como se fosse o parênteses. Então, qual é a distância que o meu 8 está do meu parênteses? Ele não está nenhuma distância. Então, qual é o outro termo que não está nenhuma distância de outro parêntese? O 1 sobre 16. Então, eu digo que são termos o quê? Equidistantes, beleza? Bom, se você percebeu o meu 4 ele está a uma distância, né? Ele está essa distância aqui do meu extremo. O meu 1 sobre 8 também está essa distância aqui do meu extremo. Então, eles também são termos equidistantes. Bom, o meu 2 e o meu 1 sobre 4 também são termos equidistantes. E o meu 1 e o meu 1 sobre 2 também são termos equidistantes. Então, vamos anotar aqui, né? Que termos são esses? Eu tenho aqui, então, termos equidistantes, né? Vou colocar aqui. Equidistantes. Dessa minha PG aqui, né? Bom, vamos lá. Esse 8 é o meu A1, né? Então eu tenho aqui o meu A1. E qual é o outro? É o meu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. É o meu A8, né? O meu A1 e o meu A8 são termos equidistantes da minha PG. Bom, quais outros termos são? O meu A2, né? O meu A2, que é o meu 4. E o meu A7, né? Que é o meu A sobre 8. Que é o meu 1 sobre 8. Meu A2 e meu A7. Meu A3 e o meu A6, né? Que é o meu 2 e o meu 1 sobre 4. E finalizando, o meu A4 e o meu A5, né? Que é o meu 1 sobre 2. Que é o meu 1 e o meu 1 sobre 2. A4 e A5, é isso. Bom, então esses aqui são todos os meus termos equidistantes. E o que essa minha propriedade diz? Vamos observar o seguinte. Aqui na minha progressão, o que eu tenho? O que difere uma PG de uma PA? É o produto, né? A minha razão ela é multiplicada com o termo anterior. Então vamos analisar os produtos desses termos aqui. Então analisando aqui primeiro. Analisando aqui primeiro esse caso aqui, né? A1 e A8. O meu A1 é o meu 8, né? E o meu A8 é o meu 1 sobre 16. Então vamos multiplicar esses termos aqui. A8 sobre 1 sobre 16. Ora, meu 8, eu posso simplificar o meu 8 com o meu 16, né? É a mesma coisa que 1 sobre 2. Então isso aqui vai me dar 1 sobre 2. Até aqui de boa, né? Bom, vamos ver aqui quanto vale o produto do meu segundo par de termos equidistantes, né? Bom, o meu A2 vale 4. E o meu A7 vale 1 sobre 8. Ora, perceba que o meu 4 eu posso simplificar com o meu 8. Isso aqui também vai dar 1 sobre 2. Bom, analisando esse caso aqui, o meu A3 vale 2. E o meu A6 vale 1 sobre 4. Perceba que isso aqui também vai dar 1 sobre 2. E finalizando, o meu A4, né, ele vale 1. E o meu A5 vale 1 sobre 2. Multiplicando isso aqui vai dar novamente 1 sobre 2. O que eu percebo aqui então de maneira empírica? Isso
de maneira que eu somente estou fazendo aqui alguns experimentos com vocês. Eu percebo que o produto, vou até anotar aqui, o produto de termos equidistantes na PG, vou colocar esse aposto aqui, na PG é constante. Então essa aqui é a nossa propriedade dos termos equidistantes. O produto de termos equidistantes na PG é constante, em uma dada PG só, beleza? Então se você tem uma PG, você consegue fazer essa propriedade. Mas beleza, daqui eu tiro algumas coisas mais importantes ainda. Como o que? Ora, se eu tenho uma PG, né? Quais são... Aqui ainda tem um detalhe. Essa aqui é uma PG par, né? Faltou eu falar ainda. Eu vou falar ainda sobre uma PG ímpar. Mas... eu vou falar aqui. Bom, pessoal, então se eu tenho uma PG ímpar, o que vai acontecer? Então eu vou colocar aqui, ó, PG ímpar. Bom, suponha que eu tenha a seguinte PG ímpar: 8, 4, 2, 1 e 1 sobre 2, beleza? Bom, aqui eu sei, pela minha propriedade, né, que o produto dos termos equidistantes é constante. Então eu sei aqui que 8 vezes 1 sobre 2, isso aqui é igual a 4, né, vezes 1, que é igual a... se você perceber, esse produto dá quanto? 8 vezes 1 sobre 2, isso aqui vai me dar 4, né? 8 dividido para 2, 4. 4 vezes 1 também vai dar 4. Aí você me pergunta, o que acontece com o meu termo central? Ele fica de fora dessa minha propriedade? Não, ele não fica de fora. Com o termo central, você vai ter que multiplicar ele por ele mesmo. Então eu digo que o meu termo central ele é equidistante em relação a ele mesmo, beleza? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que isso aqui é igual a 2 vezes 2. Então eu tenho aqui que o meu... isso aqui é muito importante vocês gravarem, eu acho que eu vou até dar uma anotada aqui, no caso da PG ímpar, né? Se os termos forem ímpares, vou colocar aqui, se n for ímpar, n é o número de termos, beleza? Se n for ímpar, né? Eu vou ter que meu termo central, meu AC, é equidistante dele mesmo, beleza? Então eu vou ter que ele mesmo forma um par. Então, dele mesmo. Então, no caso aqui, é aqui que entra uma propriedade muito legal que eu queria mostrar para vocês, que é a seguinte, né? Bom, eu sei na minha PG que eu sempre vou ter o primeiro termo, né? E que eu posso ter muitos termos, e aqui eu vou ter o meu AN, que é o meu último termo. Agora eu pergunto para vocês, quais são os dois termos em qualquer sequência, tanto PG quanto PA, que eu sei que são equidistantes? Quais são os dois termos assim que eu falo? Pô, esses termos são equidistantes. Independente se a PG é par, se a PG é ímpar, os dois termos que sempre vão ser equidistantes é o primeiro termo e o último termo. Porque perceba que em qualquer sequência o primeiro e o último termo estão a zero distâncias dos extremos, né? Então eles são sempre equidistantes. Então eu sei que o meu A1 e o meu AN sempre vão ser equidistantes. Então eu posso falar o seguinte, ó. Sei aqui que o meu A1, né? O meu A1 vezes o meu AN é equidistante. Então eu sei que isso aqui é igual, ó, essa multiplicação aqui, ela é igual a qualquer outros números equidistantes. Então eu vou colocar aqui. Suponha que eu tenha um número, sei lá, AK e AL. São dois termos equidistantes. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que para qualquer PG, a multiplicação do primeiro pelo último termo é igual a essa constância, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma PG que o meu primeiro termo é 1, e aqui eu tenho vários termos, né? E aqui o meu último termo é 16, e eu tenho qualquer outro termo aqui equidistante, eu vou saber logo que a multiplicação desses termos é igual a 1 vezes 16, né? Que é 16. Então, o que eu tenho é que esses termos são equidistantes, e aqui esse AK e esse AL aqui, é só uma nomenclatura que eu coloquei para outros dois termos que são equidistantes também, sem ser os extremos, né? Então, por exemplo, os extremos estão aqui, suponha que eu tenho aqui o meu AK e o meu AL, são equidistantes dos extremos. Eu tenho aqui a multiplicação de qualquer outro termo é igual, né, a multiplicação do primeiro pelo último termo, beleza? Então essa aqui é meio que uma forma matemática de colocar essa minha nomenclatura aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui eu posso escrever assim matematicamente, né? Se você não quiser escrever muito, você só escreve isso aí sabendo que a K e a L são equidistantes. Bom, agora se o meu N for ímpar, né, entra um detalhe um pouco mais legal.
Por quê? Se eu tenho uma sequência ímpar, eu vou ter mais ou menos o seguinte. Vou ter A1, né? Meu A1, reticências. Aqui eu vou ter o meu termo central, reticências. E aqui eu vou ter o meu último termo. Nesse caso, aqui, nessa PG de cima, eu não sei se é ímpar ou é par. Então, essa aqui vale para todas, tanto para ímpar quanto para par. Nesse segundo caso aqui, eu estou afirmando que ela é ímpar. Então, ela vai ter um termo central. E o que eu tenho desse termo central? Eu sei para vocês que se n for ímpar, o meu termo central é equidistante dele mesmo. Então, e eu sei também que o meu A1 é equidistante do meu AN. Então, o que eu posso escrever é o seguinte. Eu vou ter aqui meu termo central, meu AC, né? Ele é meu termo central vezes o meu próprio termo central, né? Isso aqui é igual ao meu A1, né? Vezes o meu AN. Por quê? Porque são termos equidistantes. Então, pela propriedade, o produto de termos equidistantes na PG é constante. Então, eu posso escrever isso aqui. Isso aqui eu posso escrever um pouquinho mais bonito. Vai ficar AC ao quadrado é igual ao meu A1 vezes o meu AN, né? Se você quiser, você pode passar essa raiz aqui para o outro lado, né? Então, vai ficar meu AC é igual a raiz quadrada, né? Opa, raiz quadrada. Raiz quadrada. Opa, raiz quadrada. Tá difícil aqui. Raiz quadrada de A1 vezes AN. Então aqui a gente chega meio que em uma fórmula de como achar o termo central na nossa PG de números ímpares, beleza? Número de termos ímpares. Então, se você quiser achar o termo central de qualquer PG cujo número de termos é ímpar, você pega o primeiro, multiplica pelo último e tira a raiz quadrada e seja feliz, você vai achar o seu termo, beleza? Bom, agora entra outra propriedade aqui também, né, para finalizar essa parte aqui de termos equidistantes, que é o seguinte. Vou dar uma escrita aqui, né? Vou dar um separadinho aqui, que é o seguinte. Primeiro, o que é índice? Índice, né? Vou introduzir de maneira totalmente aleatória. Mas o que é índice? Se eu tenho aqui o meu A1, qual é o índice desse termo? É 1, né? Ou seja, meu índice é esse número, essa letra que acompanha o meu A. Então, o meu AN é índice N. O meu A3, o índice é 3. O meu A4, o índice é 4. Então, isso aqui essas coisas que são os meus índices, beleza? Bom, sabendo disso, né? Aqui entra outra regrinha, mais ou menos, que é o seguinte. A soma dos índices de termos equidistantes é igual a N mais 1. Essa aqui é a nossa propriedade. Aí você me fala, nossa, não entendi nada que você disse. Então vamos vir aqui para esse exemplo aqui que eu usei aqui com vocês, né? Vou dar uma apagadinha nesses tracinhos aqui que eu fiz, que foi só mais um rascunho, né? E eu vou ter o seguinte. Qual é o número de termos dessa minha PG aqui? Aqui, nessa minha PG, o número de termos, né, é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 termos. Então eu tenho que 8, né, é igual ao meu N, meu número total de termos. Sabendo disso, vamos analisar aqui esses meus termos aqui equidistantes, né? Eu vou até pegar outra cor aqui. Bom, aqui eu tenho 1 e 8. Beleza, aqui eu tenho 2 e 7. Aqui eu tenho 3 e 6. Aqui eu tenho 5 e 4. Eu sei que meu N vale 8. Vamos analisar a soma desses valores aqui dos índices, né? Se você analisar, essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar 9. E essa soma aqui, 2 mais 7, vai dar quanto? Vai dar 9 também. 3 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 9. 4 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 9. Então essa é a nossa propriedade. Você vai ter aqui que a soma dos índices, a soma dos índices de termos equidistantes, né? Vou colocar aqui equidistantes é igual a soma dos índices de dois termos equidistantes é igual a n mais 1, em que n, né, é o total de termos. Então eu vou colocar aqui n é o meu total. Opa, essa seta aqui, né? N é o... a letra já não é muito bonita, tá? N é o meu total de termos. Beleza? Então essa aqui é a nossa propriedade também, né? Em relação a termos equidistantes. Eu tenho que a soma dos índices é igual a n mais 1. Bom, dito isso, essa aqui é uma propriedade muito importante, beleza? É muito recorrente em questões e é uma propriedade realmente que você tem que dominar. E o único jeito de você dominar é fazendo muitos exercícios que envolvam isso aqui, beleza? Mas agora vamos então para a quinta parte da nossa... Bom, pessoal, então vamos agora, né, para a soma da PG finita. Então a gente pode ter dois tipos de PG, né? A finita e a infinita. E eu quero determinar aqui a soma dos termos de uma PG finita. Para isso, eu vou deduzir a fórmula aqui com vocês, beleza? Então, como assim? Tá, eu vou chamar aqui de S, né? Sn. Opa, vou até trocar de cor.
Vou chamar aqui de Sn, né? Sn. Isso aqui é a minha soma de n termos. Então aqui em Sn eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu A1 mais meu A2 mais meu A3 mais, que vai, né, até aqui o meu AN-1 mais meu AN, né? O meu AN-1 seria o penúltimo termo, né? E o meu AN é meu último termo, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou multiplicar ambos os termos. Vou multiplicar todos os termos da minha PG pela minha razão, né? Então, isso é uma propriedade, você pode fazer isso que não vai alterar a igualdade, beleza? Ó, um exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 mais 4 é igual a 7, correto? Tá certo essa equação. Vou multiplicar todos os termos por 2. Vai ficar 6 mais 8 é igual a 14. Continua certo, beleza? Então é uma propriedade. Eu posso fazer a mesma operação. Se eu fizer a mesma operação com todos os termos de uma equação, a equação continua válida, beleza? Então por isso que eu posso fazer isso. Só para você não ficar em dúvida se isso pode ou se isso não pode. Mas beleza, vou multiplicar então todos os termos. Ó, vou multiplicar. Por quê, né? Pela minha razão. Então vai ficar o seguinte, vai ficar Sn vezes Q é igual ao meu A1 vezes Q mais meu A2 vezes Q mais meu A3, né, vezes Q mais reticências meu AN-1 vezes Q mais meu AN vezes Q. Ufa, tá, terminei aqui, multipliquei tudo por Q, né? Perceba uma coisa agora. Lembra da Lembra da lei da recorrência que eu falei pra você aqui no início da nossa aula, da nossa última aula? E o que diz a minha lei da recorrência, né? Minha lei da recorrência na PG diz que um termo, por exemplo, eu tenho que o meu A3, né, ele é igual ao meu A2 vezes Q. E assim vai, eu tenho que o meu AN é igual ao meu AN menos 1 vezes Q. Então, resumidamente, a minha lei da recorrência diz que o meu termo, qualquer termo numa PG, é igual ao meu termo anterior vezes a sua razão. Então perceba o seguinte aqui. O meu A1 vezes Q, pela lei da recorrência, isso aqui é a mesma coisa que o meu A2, concorda comigo? Meu A2 vezes Q é a mesma coisa que o meu A3. Meu A3 vezes Q é a mesma coisa que o meu A4, né? Meu AN menos 1 vezes Q é a mesma coisa que o meu AN. E eu tenho que o meu AN mais 1 vezes Q é a mesma coisa que meu AN vezes Q é a mesma coisa que meu AN mais 1. Beleza? Bom, dito isso, né, a minha sequência vai ficar o seguinte. Vai ficar Sn, né? Aqui eu vou deixar a mesma cor, vezes Q é igual ao meu A2 mais o meu A3 mais o meu A4 mais, né, reticências mais o meu AN mais o meu AN menos 1. Então essa aqui é a minha segunda equação. Beleza? Essa aqui é a minha primeira equação. Bom, eu vou subtrair agora as duas equações, né? Subtraindo as duas equações, a primeira pelo segundo, eu vou ter o quê? Bom, para eu subtrair alguma coisa, eu tenho que subtrair os dois termos. Então eu vou subtrair o termo esquerdo e depois o termo direito. Vai ficar o seguinte, ó, vou colocar aqui. Vou até mudar de cor, vou colocar aqui roxo, vai ficar o seguinte, ó. Subtraindo, né? Vou ter aqui 1 menos 2. Isso aqui vai ficar o seguinte. Sn menos Sn vezes Q. Ou seja, eu só estou lidando com o termo anterior ao meu sinal de igual, beleza? Meu primeiro termo. Então eu subtraí o primeiro termo. Sn menos Sn vezes Q. Isso aqui é igual a... Aqui vai ficar o seguinte. A1, né? Aqui vai ficar A1 mais... A2, esse aqui é o meu primeiro termo, tá? Mais. Aqui eu vou simplificar o meu A3 para não ficar muito grande, beleza? Mais meu AN menos 1, mais meu AN. Isso aqui tudo menos o meu segundo termo, né? Então vai ficar aqui, menos A2, menos sequência, menos meu AN, né? Meu AN, menos meu AN, menos mais 1, né? Estou subtraindo os termos que eu vou perceber o seguinte. Perceba que esse meu A2, ele vai se cancelar com esse meu A2 aqui, né?
Então aqui esse A2 aqui vai se cancelar com o meu A2 aqui. E todos os termos que estão aqui, né, até o meu AN vão se cancelar. Então esse meu A3 se cancela com esse meu A3. Aqui entre essas reticências eu vou ter o meu A4, que vai cancelar com esse meu A4. Todos os termos vão cancelar aqui, né, até chegar aqui no meu AN-1. E aqui eu vou cancelar o meu AN com o meu outro AN, porque eu estou subtraindo, né? Novamente eu estou subtraindo essa primeira equação para a segunda, então os termos se cancelam. Então aqui eu vou cancelar esse meu AN-1, né? Mais AN-1. Aqui nessa reticência tem, aqui também eu cancelo. Enfim, no final, esse meu AN também vai cancelar com esse meu menos AN aqui. No final, a única coisa que vai sobrar, né, se você perceber, é o meu A1, né? Que não tem como eu cancelar o meu A1, porque todos os termos aqui são maiores do que 1. E o meu AN mais 1, porque não tem outro. O meu último termo aqui é o meu AN. Eu não tenho aqui o meu AN mais 1 para eu cancelar com esse meu termo. Então são os dois últimos termos que vão sobrar. Então eu vou chegar no seguinte. Vou chegar aqui que a meu SN menos meu SN vezes Q é igual ao meu A1, né? Menos o meu AN mais 1. Beleza? Vai ficar isso aqui. Bom, o meu SN eu posso colocá-lo em evidência, concorda comigo? Ele está em ambos os termos. Então eu vou ter que a soma de N termos é igual a 1 menos a minha razão. Isso aqui é igual a A1. E perceba uma coisa. A AN mais 1, o que é o meu AN mais 1? Vou até trocar aqui de cor, né? Meu AN mais 1, ó. AN mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que meu A1 vezes Q, né? Elevado a N mais 1 menos 1. Concorda comigo? Esse aqui é o meu termo geral da PG, né? Então aqui vai ficar o seguinte. AN mais 1 é igual ao meu A1 vezes esse 1 cancela com esse N vezes Q elevado a N. Então eu posso escrever o meu AN mais 1 como sendo A1 vezes Q elevado a N. E é isso que eu vou fazer. Então aqui vai ficar A1 menos A1 vezes Q elevado a N, né? Lembrando que isso aqui veio daqui, beleza? Bom, daqui o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que SN é igual a 1 vezes Q, que é igual a... é igual não, né? Aqui tá multiplicando. Opa, vacilei aqui. SN é igual a SN vezes 1 menos Q é igual a... Aqui perceba que o meu A1 também está em evidência, né? Então eu vou colocar... Meu A1 também se repete, então eu vou colocar ele em evidência também. A1 aqui vai ficar 1 menos Q elevado a N. Por quê? Porque se eu fizer a distributiva aqui, ó, vou chegar aqui, né? Ó, A1 vezes 1, A1. A1, né? A1 vezes 1, A1. A1 vezes Q elevado a N. Com sinal de menos. Vai ficar A1 vezes... menos A1 vezes Q elevado a N, né? Então perceba que eu só coloquei em evidência. Nada muito confuso, né? Bom, colocando aqui meu termo em evidência, eu finalmente posso chegar na nossa fórmula da soma de N termos de uma PG finita, beleza? Bom, isso aqui é mais para vocês terem a noção de onde vem a fórmula, né? Bom, pessoal, então o que eu vou ter aqui, né? Eu posso isolar aqui meu SN, né? E vai ficar o seguinte, eu vou ter aqui a soma de N termos é igual, eu vou passar esse meu parênteses aqui, eu vou passar, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Então eu vou ter que meu SN é igual ao meu A1, né? Vezes 1 menos Q elevado a N, tudo isso aqui dividido, né? Por 1 menos Q. 1 menos Q. Agora perceba uma coisa, essa notação que eu escrevi para vocês não é muito usual e não é muito prática, né? Porque se você perceber, você vai ter 1 menos a sua razão elevado a N, então vai dar valores negativos, né? E aqui embaixo também você vai ter 1 menos Q, então vai dar valores negativos, então é mais usual você trabalhar logo com valores positivos, né? Para isso, o que você vai fazer é o seguinte, novamente tem uma propriedade, que se eu tenho, por exemplo, uma fração A e B, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ambos os termos, né? Eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Ó, por exemplo, se eu multiplico por 2, a minha fração continua valendo, né? Porque eu vou ter 2A por 2B. E que eu posso simplificar e voltar a minha fração original, né? Então não muda nada se eu multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo termo. Então no caso eu vou multiplicar o numerador por menos 1. Eu vou multiplicar o denominador aqui por menos 1. Sendo assim, vai ficar o seguinte, eu vou ter que meu SN, né? Opa. Ter aqui que meu SN é igual ao meu A1, né? Vezes. Aqui com o sinal negativo vai trocar, né? Então vai ficar A1 vezes Q elevado a N
menos 1 dividido por Q menos 1. Então essa aqui é a fórmula mais usual que você encontra aí nos livros. Você também pode usar essa primeira aqui sem problemas, né? Mas como eu disse, você vai encontrar valores negativos e talvez você se complique um pouco lidando com esses valores, né? Mas essa aqui é a nossa fórmula da soma mais usual, né? De n em termos de uma PG. A soma é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1, beleza? Então é isso. Agora vamos aqui para um exemplo, né, de como usar essa nossa soma na PG finita. Bom, pessoal, o meu exemplo diz o seguinte, né? Eu quero calcular os 10 primeiros termos da seguinte PG. 1, 2, 4, 8, né? E assim por diante. Bom, perceba que nesse caso a minha razão dessa minha PG vale 2, né? Valendo a minha razão 2, eu sei, né, que eu devo dizer para vocês, que a soma de n termos é igual ao meu A1 vezes Q elevado a n menos 1, né? Tudo isso aqui dividido por Q menos 1, beleza? Bom, daqui eu vou ter o seguinte, vou ter que meu A1 vale 1, né? Então vou ter 1 vezes, a minha razão vale 2, 2 elevado a 10, né? Que eu quero a soma dos 10 primeiros termos, menos 1, tudo isso aqui dividido por, a minha razão vale 2, 2 menos 1 é 1, tudo isso aqui dividido por 1. Então isso aqui é igual a 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024, beleza? 1024 menos 1, então daqui eu tenho que a minha soma dos 10 primeiros termos, né? Soma dos 10 primeiros termos é igual a 1023, beleza? Então a gente chega aqui no resultado da nossa questão. É uma questão bem simples mesmo, só de aplicar a fórmula. Bom, agora vamos para a fórmula da soma da PG infinita, beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a soma na PG infinita. A gente tem dois tipos de PG infinita, né? A gente tem as convergentes e as divergentes, como já foi dito aqui. No caso de uma PG divergente, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, aqui a gente não consegue estimar, né? Ela diverge, a gente não consegue estimar qual o valor que ela diverge, porque ela diverge para o infinito positivo, né? Então aqui não tem muito o que fazer, não tem como você saber que valor é esse, não tem como você estimar que valor é esse. É a mesma coisa se fosse negativo, né? Menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64, essa aqui também convergiria para um infinito negativo, né? Divergiria para um infinito negativo, perdão. Mas então, nesse caso aqui, realmente não tem uma fórmula para eu determinar essa soma. Não dá para determinar a soma de termos infinitos nesses casos aqui, beleza? Mas o que dá para eu fazer é quando o meu Q, né? Quando o meu Q ele se encontra entre 1 e 0. Nesse caso aqui eu consigo. Por quê? Porque, ó, vou ter aqui 1 dividido para 2, 1 dividido para 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. Aqui no caso ela está convergindo. Para que número? Bom, se você perceber, cada vez mais meu numerador ele é fixo, né? Meu denominador cada vez mais ele vai aumentando. Se eu tenho o numerador 1 e o meu denominador aumentando cada vez mais, esse meu termo aqui eu digo que ele tende, né? Ele tende a zero. Ou seja, ele não é zero, mas ele tende a zero. Cada vez que os termos vão passando, mais esse termo se aproxima de zero. Então eu posso fazer uma aproximação, né? Posso falar que meu AN, né, é igual a zero. Nesse caso a fórmula funciona, porque eu vou ter o quê? Bom, aqui no caso então eu quero calcular, né, a soma dos meus infinitos termos. Então vou ter aqui a soma dos meus infinitos termos, beleza? Então da soma passada a gente sabe que a soma de termos, né, é igual ao meu primeiro, vezes, aqui no caso vai ser a minha razão, elevado a infinito, menos 1, né, dividido aqui pela minha razão, que menos 1. Bom, aqui no caso eu vou ter o que então, né? Levando em consideração qualquer sequência, sem ser essa mesma que eu coloquei para vocês, qualquer sequência entre o que, né, em que o que, vou colocar aqui então, em que o que se encontra entre 0 e 1, posso fazer isso aqui, ó. Eu sei que o meu q elevado a n, né, isso aqui é uma fração, né, uma fração elevada ao infinito, então é a mesma coisa que, supondo nesse caso aqui, 1 sobre 2 elevado ao infinito. Como eu disse, isso aqui é igual a 1, né, sobre 2 elevado ao infinito. Ou seja, é um número que tende muito a zero. Então eu posso aproximar esse valor para zero, né? Então aqui eu vou aproximar q elevado ao infinito, vou aproximar isso aqui para zero.
beleza? E aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a soma dos termos, né, vai ficar, a soma dos termos é igual, como esse termo aqui é zero, vai ficar, que é igual a menos A1 sobre Q elevado a menos 1. Mas percebe que aqui eu ainda estou com sinal negativo no A1, né? Então eu posso fazer aquilo que eu fiz com vocês, que eu posso multiplicar ambos os termos aqui por menos 1, né? Multiplicando por menos 1 eu vou ter o quê? Eu vou ter que a soma da minha PG infinita é igual a 1 dividido por 1 menos Q, beleza? Ficou uma fórmula um pouco mais simples de ser gravada, né? Não tem o sinal negativo. Então essa aqui é a nossa fórmula da PG infinita. Ela deriva da nossa outra fórmula, que eu deduzi para vocês, né? E ela só vale quando a minha PG converge a zero, beleza? Então nos outros termos, realmente não tem o que fazer em relação a isso. Uma observação, né, que eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu acho um pouco interessante, é que nós conseguimos, através desse termo, determinar a fração geratriz, né, de uma dízima. Fração geratriz de qualquer dízima, né? Isso aqui é um assunto de matemática básica, mas que muita gente acaba esquecendo. Se você não sabe, fração geratriz é aquela que gera uma dízima, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a seguinte dízima, 0,222, isso aqui é uma dízima, né? Ou seja, é um número infinito, sempre vai ter 2. Isso aqui é uma PG infinita. Como assim uma PG infinita? Isso aqui eu posso representar como sendo a soma dos termos da minha seguinte PG, 0,2, 0,02, 0,002, 0,0002, né? Também infinitamente. Também pode ser 2 dividido para 0, 2 dividido para 100, 2 dividido para 1000, né? 2 dividido aqui para 10.000, né? E assim infinitamente. Então eu posso escrever uma dízima como sendo a soma dos termos de uma PG infinita. E daqui eu consigo, ó, se eu quero achar essa fração, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que a minha soma, ou seja, 0,2 é igual ao meu A1, né? Que é 0,2 dividido para 1 vezes a minha razão. 0,2 dividido para 1 menos a minha razão, né? Minha razão nesse caso aqui, se você perceber, é o que? É 1 sobre 10, né? Estou multiplicando todos os termos aqui por 1 sobre 10. Está aumentando aqui um zero no denominador. Então é 1 sobre 10 aqui é a minha razão. Isso aqui vai ficar 0,2 dividido por 10 menos 1, 9 sobre 10, né? Fazendo essa continha rápida. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Aqui eu vou escrever o 0,2 como sendo 2 décimos. Então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai me dar 20, né? Sobre 90, cancela os zeros. Então isso aqui é igual a 2 sobre 9. Então eu cheguei aqui na nossa fração geratriz da nossa do 0,22222 através da soma dos termos de uma PG infinita. Então lembre-se, não é toda PG infinita que você pode aplicar essa fórmula, beleza? É só aquelas que convergem a zero e que tem a razão entre 0 e 1. Bom, então pessoal, a aula vai ficando por aqui. Na aula de hoje a gente viu interpolação geométrica, notações especiais, termos equidistantes e a soma na PG. Com a outra aula também o conteúdo está completo para os vestibulares daqui e para o Enem. Fique tranquilo que não vai cair nada muito mais aprofundado do que isso aqui. Eu sugiro que vocês façam muitas questões agora, né, para fixar o conteúdo, porque matemática você só aprende praticando. Não adianta você passar 10 horas assistindo a videoaula se você não pratica. Então foca nos exercícios, que isso sim vai te dar resultado, né? Lógico que a aula é importante para você ter uma base e etc, mas são os exercícios que vão fazer você acertar a questão no dia da prova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve, compartilha com algum amigo. A gente tem um apoio também, se você quiser apoiar a gente, né, financeiramente, o link está aqui na descrição. E é isso, até a próxima, fui!